toda uma reflexão e novas atitudes em nós também. Uma das coisas que a gente sempre, e é muito característica essa pergunta no tempo de hoje, é a pergunta de como é que nós podemos definir claramente se uma pessoa é verdadeiramente cristã. Se ela é verdadeiramente discípulo de Jesus, se essa pessoa é discípulo de Jesus. Quando nós falamos de cristão e discípulo, no nosso tempo, ficou meio que como se fossem duas coisas diferentes, né? Discípulo é uma coisa, cristãos são outra, mas no princípio não foi assim. No princípio não era isso. No princípio, cristão e discípulo era a mesma coisa. Então eu quero convidar você a entender essa palavra do jeito correto, da Bíblia. Ser cristão e ser discípulo é a mesma coisa, não é diferente. Cristão e discípulo, na Bíblia, é a mesma coisa. Verdadeiramente cristão e verdadeiramente discípulo quer dizer a mesma coisa. Mas como é que nós podemos definir um verdadeiro cristão no nosso tempo? E por que nós podemos fazer e precisamos fazer essa pergunta? Porque nós vivemos um tempo onde tem cristãos nominais, cristãos desigrejados, pessoas que não vão mais à igreja já há muito tempo, pessoas que até afirmam que para você ser discípulo de Jesus, você não precisa ir na igreja. Tem pessoas, e cresceu muito nos últimos tempos, um movimento chamado desigrejados, de pessoas que afirmam categoricamente que você pode ser cristão sozinho, porque afinal de contas, eu sou discípulo, igreja sou eu. Eles afirmam isso. Só que igreja não sou eu. Eu não sou igreja. Você não é igreja. Por que não? Porque a igreja, ela é sempre conjugada no plural. Nós somos igreja. Você e eu formamos igreja. Sua família e a minha formam igreja. Nossa família podem ser discípulos de Cristo, sim, mas elas precisam estar vinculadas a outro para caracterizar a igreja. A igreja não precisa de fato de um CNPJ para ser igreja, mas se ela cumprir o seu papel como igreja cristã genuína, que defende a fé do evangelho, ela vai fazer discípulo. E se ela faz discípulo, ela vai crescer. Se ela vai crescer, não há casa que comporte, ela vai precisar ter um lugar. Se precisa ter um lugar, precisa de pagar por aquele lugar. Se precisa pagar por aquele lugar, precisa ter arrecadações. Para ter arrecadações, vai colocar na conta de quem? Se a igreja for fiel, ela vai crescer como uma planta, como um organismo vivo. Qualquer organismo vivo cresce, a igreja também é um organismo vivo. A igreja não foi chamada para ser uma organização, ela é chamada para ser um organismo vivo. Mas uma vez que ela é um organismo vivo, ela cresce e frutifica. E frutificar não tem outro sentido se não for vidas gerando vidas. Eu gerando vida, você gerando novas vidas. E isso é multiplicado ao longo dos tempos. Por isso, quando nós olhamos para a história, com o avanço do cristianismo pelo mundo, quando ele sai do Oriente Médio, passa para a Europa, permeia o norte da América, vem para o Brasil, vai para a África, permeia toda a Ásia, o evangelho está por todo lugar do mundo hoje. Fica muito claro a necessidade de nós sabermos quem é realmente os verdadeiros discípulos de Jesus do nosso tempo. Porque se nós reduzirmos o ser discípulo a apenas também frequentar um templo, também estamos equivocados. Precisamos estar na comunidade, vinculadas a ela, mas também não podemos reduzir a nossa vida cristã a apenas o ir num domingo à noite, num domingo de manhã, num estudo bíblico. Nós não podemos reduzir a nossa vida cristã também a apenas isso. Por isso que nós sempre falamos aquela frase do que é ser uma igreja, o que é uma igreja missional. Uma igreja missional é aquela que o que acontece de segunda a sábado é mais importante do que o que acontece de domingo. Não é que o de domingo não tenha que acontecer, precisa acontecer, mas o de domingo ele precisa ser reflexo do que aconteceu de segunda a sábado. Abro parênteses.
Não posso viver de segunda a sábado, apando todas as desgraças possíveis na vida, vivendo uma vida em pecado, dissoluta, nem aí para a minha vida devocional, nem aí para a oração, e achar que o que eu preciso é de um culto. O culto aqui, ele tem que ser reflexo de uma vida profunda que você tem com Jesus. Já vi muitas pessoas dizer: nossa, o culto está frio, né? Não pelo ar-condicionado, que alguns não gostam, né? Que acham que está frio mesmo. Mas nós temos um tecido mais adiposo, mais avantajado, nós até gostamos desse friozinho. Então, quando nós falamos dessa ideia de as pessoas falarem: mas o culto muito frio, o culto muito parado, eu pergunto a você: quem é que põe fogo nisso? Quem é que aquece isso? Se não for a sua vida com Jesus durante segunda a sábado, o que vai aquecer, o que vai trazer a clarividência da presença de Deus aqui, é a tua vida com Jesus. Eu passo a semana inteira me enchendo o saco da minha existência de laranja. Segunda pego uma meia dúzia de laranja e jogo nesse saco, e passa e vou pegando laranja, joga no saco. O que eu espero ao chegar aqui no domingo à noite e tirar desse saco? Melancia? Morango? Uva? Não, vou tirar o que dali de dentro? Laranjas. Então nós precisamos nos encher do Espírito, viver uma vida no Evangelho, para chegar aqui no culto, tudo ser diferente, as palavras, as canções penetrarem no meu coração, isso fazer sentido, a pregação fazer sentido. Agora, nós, para fazermos isso, precisamos estar bem claro se eu sou um verdadeiro discípulo de Cristo, ou se eu sou um verdadeiro cristão, como você preferir. Jesus, no capítulo 8, e eu peço que você abra a sua Bíblia, no capítulo 8 de João, capítulo 8 do Evangelho de João. Eu não vou ler todo o texto agora, eu vou lendo pausadamente, do verso 31 ao 59, nós vamos caminhar até o 59, terminando o capítulo 8 hoje. Jesus aqui, ele está falando com os judeus, que pensavam que eram o máximo, eles pensavam que era o máximo, por serem o quê? Descendentes genéticos de Abraão. É curioso, né? Porque hoje tem cristão achando que Jesus condenou, Jesus minimizou isso, e hoje tem cristãos hoje que acham que o judeu, por ser judeu, ele tem mais crédito diante de Deus do que qualquer outro. O judeu, a nação de Israel, é a mesma coisa do Brasil diante de Deus. E Jesus, ele mostra isso aqui, que não tem nada a ver a genética deles. E Paulo vai falar disso lá em Romanos. Nem todo israelita é de fato israelita. O Israel de Deus não é a nação Israel. O Israel de Deus é aquela comunidade que crê em Cristo. Esse é o Israel de Deus. Então, quando nós olhamos para esse aspecto de Jesus aqui, Jesus está confrontando os judeus que se achavam o máximo, porque simplesmente eram da genética de Abraão. Ora, e aqui eles vão trazer palavras muito, muito fortes, como: olha, nós somos filhos de Abraão. Você está achando que eu sou escravo de alguém? Nós somos descendentes de Abraão. Você está falando que eu ainda sirvo alguém? Eu sou filho de Abraão. E Jesus vai esfregar na cara deles que eles eram servos, e eles eram escravos, e eles precisavam ser libertos, e que se eles não buscassem Jesus, eles iam para o inferno, mesmo se dizendo da genética de Abraão. E aqui nós vamos entender nesse texto o porquê que muitas pessoas dizem que são de Cristo, mas só estão se enganando também. Muitas pessoas do tempo de hoje se dizem ser de Cristo, mas estão se auto-enganando, vivendo um auto-engano, mas dizendo que somos de Cristo. Nisso nós vamos também verificar e perceber nesse texto, do 31 ao 59, né, se nós somos o que estamos aqui, congregando, lemos a Bíblia, falamos que somos cristãos e somos realmente de fato cristãos, ou somos apenas impostores, pessoas que frequentam a igreja, mas são impostores, não são cristãos verdadeiros. A verdade é que hoje nós vamos sair daqui com certeza com um teste
que talvez vai inquietar você, que talvez vai fazer você mexer um pouco no banco que você está, para você descobrir realmente quem é seu pai, para você descobrir qual é a sua paternidade. E aqui nesses textos nós percebemos que os verdadeiros filhos de Deus, eles creem, eles imitam Jesus, ele caminha com o grande eu sou. Esse é o verdadeiro filho de Deus, esse é o verdadeiro cristão, esse é o verdadeiro discípulo de Cristo. E aqui então nós vamos encontrar no mínimo 4 características de um verdadeiro discípulo de Jesus. A primeira delas, no versículo 31, olha aí na sua Bíblia: disse pois Jesus aos judeus, que haviam o quê? Crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ora, olha o que ele está dizendo aqui. Ele vira para aqueles judeus que haviam o quê? Crido nele. Olha aí na sua Bíblia. Jesus olha para os judeus que haviam crido nele e fala o que para eles? Se vocês fazerem o quê? Permanecerem na minha palavra. Primeira característica de um verdadeiro discípulo de Jesus: ele permanece na palavra de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus permanece em Jesus. Os verdadeiros cristãos permanecem em Cristo. Aqueles homens haviam crido nele, mas ao mesmo tempo que eles criam, eles eram as mesmas pessoas que lá no final do capítulo, olha lá, então pegaram em pedras para atirarem nele. Essas mesmas pessoas que diziam crer nele, eram as pessoas que estavam prontas para também pegarem pedras, Então eles precisavam crer em Jesus, eles criam em Jesus, mas precisavam demonstrar que permaneciam nele. Era um mero assentimento sobre quem é Cristo, né? Nós já vimos sobre um tipo de fé que parece real, era aquele tipo de fé que parecia real, mas não perseverava diante do verdadeiro Cristo. É uma mera empolgação inicial. Eles estavam ali, naquele início ali, empolgados com as palavras de Jesus, com os milagres de Jesus, com a forma que Jesus falava. Nossa, que palavra maravilhosa, eu acredito em você, Jesus. Mas na hora que Jesus começa a confrontá-los, eles não permanecem na palavra de Jesus. Quando as coisas começam a apertar, eles fogem. Isso nos mostra que a verdadeira fé em Jesus envolve custos. Sim, tem custo, custa sim, não existe graça barata. E é tão tá na entrelinha isso nas palavras de Jesus, quando Jesus falou assim, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nossa, que coisa boa, né? De graça sim, vem para cá, passa para cá. E aí o que ele vai falar depois? Tomai sobre vós o meu jugo. Depois ele vai dizer que o jugo dele é suave, que ele é manso, que ele é humilde. Mas o fato de Jesus nos dar um jugo suave mostra que ele não nos chamou para andar na nuvem e tomar limonada. Ele nos chamou para um comprometimento real com ele. Ser discípulo de Jesus e permanecer na palavra, Jesus estava querendo dizer a eles: existe um custo pessoal. Esse custo é permanecer nas palavras dele, permanecer nele. Se você e eu permanecermos na palavra de Jesus, seremos verdadeiramente, demonstraremos que somos verdadeiramente discípulos. E se não for assim, você é um mero admirador de Jesus, mas não é discípulo. Se for assim, nós seremos somente pessoas que admiram muito os ensinamentos de Jesus, mas não somos discípulos. E para o céu só vai discípulo. Para o céu não vai outra classe. No céu 100% dos discípulos estarão lá. 100%. Não vai ficar um para trás. Jesus mesmo vai dizer isso, nós vamos estudar esse texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aquele que vem ao Pai, aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e eu de maneira nenhuma o lançarei fora. 100% dos discípulos de Jesus serão salvos.
Mas eu posso começar a me identificar se eu sou discípulo ou eu sou apenas um admirador das palavras dele. E quando nós olhamos nisso, nós percebemos que muitas pessoas creem em Jesus, mas crê em Jesus, mas é uma fé que basta apertar, que ele se aborrece com a vida em Cristo e quer ir embora dele. Basta, até gosta de Jesus, mas não entendeu como a vida dele está e o que Jesus pode fazer por ela. Ser discípulo de Jesus e ser um cristão tem a ver com permanecer nas palavras de Cristo. Segundo, que esse texto vai nos mostrar, verso 32 ao 36, olha aí na sua Bíblia, verso 32 ao 36, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos da descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, segundo, os verdadeiros cristãos ou os verdadeiros discípulos são aqueles que foram libertos do pecado. Sim, foram libertos. Deus o libertou dos pecados em Jesus. O pecado escraviza, mas Jesus é aquele que vem e liberta. E aqui é uma questão contraditória para eles. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles são caracterizados por chegarem ao verdadeiro conhecimento da verdade, que resulta na libertação do seu próprio pecado. Essa ideia de liberdade, de ser livre, é a grande palavra do momento no século 21. Todo mundo quer ser livre para decidir, a liberdade para ser o que quiser, liberdade para fazer o que quiser, liberdade para ser quem quiser, para relacionar com quem quiser, para ir aonde quiser. Pergunta seu filho, o que é liberdade? Ele vai falar para você: a liberdade é eu poder ficar jogando até a hora que eu quero, liberdade é eu poder ir onde eu quero, liberdade é eu poder gastar com o meu dinheiro com o que eu quiser, liberdade é eu fazer o que eu quiser do meu relacionamento, liberdade é eu, se eu não gostei dessa pessoa, eu separo e vou embora. Eu tenho liberdade. Eu não vou me casar porque eu quero a liberdade de solteiro, e se eu casar e não der certo, eu largo porque eu quero continuar na minha liberdade. Ninguém mexe na minha liberdade. No entanto, ser livre, essa ideia de ser livre, será que é possível ter paz e verdade nessa ordem de que tenho liberdade a todo custo? Será que é possível? Será que isso funciona? A ideia de que nós teremos paz longe de Deus não funciona. A ideia de que teremos paz longe de Jesus não funciona, e é o que Jesus vai mostrar para eles. Jesus vai mostrar para eles no verso 33, quando Jesus diz: olha, replicaram, somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos. Ou quando eles falam isso, eles não pensam. Eram judeus falando, como que eles nunca foram escravos de ninguém? Para que um povo mais escravizado do que o povo judeu na história? O povo judeu, ele foi escravizado no Egito, foi escravizado na Babilônia, foi escravizado na Síria. Naquele tempo eles eram súditos do rei de Roma, do imperador romano. Eles eram escravos de todo mundo, tanto eram escravos que eles queriam um Jesus que viesse para destronar o imperador, para colocar eles no poder, porque eles estavam cansados daquela escravidão. Eles eram tão hipócritas que eles não assumiam as próprias prisões e as próprias cadeias. Muito parecido com pessoas que não reconhecem que estão presas a pecados e não querem abandoná-los. Por isso nós encontramos essa realidade que verdadeiro discípulo de Jesus são aqueles que foram libertos do seu pecado, e para ser liberto precisa reconhecer que está preso. Eles passaram mais tempo na escravidão do que fora. Eles estão sob o jugo de Roma e eram livres, então, coisa nenhuma. Só que Jesus, ele vai falar assim: olha, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Tem algo em nós, tem algo em você que o torna incapaz de se livrar. Você não consegue, mesmo debaixo
mesmo debaixo da graça, você está sobre uma lei que rege. Agora você tem força para fugir dela, mas você não tem controle sobre as suas próprias tentações. O que Jesus veio falar para eles: olha, se vocês não descobrirem a liberdade, a liberdade que eu dou a vocês, do pecado de vocês, vocês não entenderam as minhas palavras. É uma prisão que todos nós temos, é uma prisão da qual não podemos sair, que começa desde o Éden, desde o pecado original. Cometer o pecado é resultado de ser escravo dele. Cometer pecado é resultado, você obedece àquele que você se torna escravo. O que Jesus estava querendo dizer para eles: vocês continuam em pecado. Liberdade verdadeira não é essa. A liberdade que vocês procuram não é essa liberdade que vocês precisam. Vocês estão procurando liberdade da qual vocês não precisam. Vocês são aqueles tipo assim, um pássaro dentro de uma super gaiola, e que ele sai de um lado para o outro dentro da gaiola se achando livre, mas ele está dentro da gaiola. O que Jesus vem fazer com os discípulos dele é dando a oportunidade para tirá-los da gaiola, para arrancar as cercas e mudar a nossa vontade. Agostinho de Hipona disse, a grande ênfase de Agostinho quando ele falava sobre vontades humanas, era dizendo assim: o que o pecado original fez conosco foi quebrar a possibilidade de nós termos uma vontade por nós mesmos para o bem. Então a queda do homem no jardim do Éden fez com que quebrasse um lado nosso, que era o lado de poder fazer um bem, de poder nos aproximar de Deus por nós mesmos. Esse vínculo foi cortado. Então a nossa vontade ela foi corrompida, de forma que a partir do Éden todo ser humano nasce como se fossem apenas homens, como carros desalinhados. Homens que fossem pessoas que, um carro desalinhado na beira da estrada, se você tirar a mão ele sai da pista. E o que acontece quando nós cremos em Jesus? A nossa vontade passa a receber uma restauração. O Senhor transforma as nossas vontades. A vontade do discípulo não é mais para o pecado deliberado. O pecado passa a não ser mais o hobby do discípulo. O discípulo ele luta para viver em uma novidade de vida. Se você é discípulo de Jesus, você sabe o que eu estou falando quando você lida com as suas tentações. A forma como você lida com as tentações define em quem você acredita, no que você acredita. A forma como você lida com as suas tentações, com as suas crises. Porque o Senhor mudou a tua vontade. O Espírito Santo te convence dia após dia do pecado, da justiça e do juízo. E nós estamos diante da nossa realidade dura, da luta contra o nosso pecado, sim, mas não somos mais escravos dele. Não somos mais escravos dele. A liberdade verdadeira é ser liberto do pecado por Cristo. Então o que quer dizer esse versículo aqui? E conhecereis a verdade vos libertará. Não quer dizer nada, isso aqui não tem nada a ver com político nenhum, com ninguém. Isso aqui tem a ver com a liberdade do pecado. Então não adianta eu recitar um versículo desse aqui e continuar na minha vida lambacenta, porque a verdade me liberta do meu pecado. A verdade me ensina a viver em novidade de vida. A verdade me ensina isso. Ali estava um monte de religioso que se achava donos da verdade, mas estavam vivendo no lamaçal tremendo do seu próprio pecado. Terceiro, verso 37, Jesus vai dizendo assim: bem sei que sois da descendência de Abraão. Jesus vai começar agora a dar umas palavras meio que duras para eles. Bem sei que vocês são da descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai.
Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhes: não, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Agora, preste atenção nesse versículo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Terceira característica do verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles amam, eles creem e amam a pessoa de Jesus. Eles creem e amam a pessoa de Jesus. Ora, o que está acontecendo? Os filhos de Deus precisam amar a Deus e precisam amar o Filho de Deus. Muitas vezes nós pensamos que, muitas pessoas pensam, que porque nasceu na igreja, foi batizado na igreja, casou na igreja, é membro da igreja, nós somos filhos de Deus. Aqui o que está acontecendo era exatamente isso. Eles, porque se achavam da nação judaica, que tinha todas as leis com eles, que eram descendentes sanguíneos de Abraão, Isaac, Jacó, eles se achavam que por isso eles eram de Deus. E o que Jesus faz com eles era dizer para eles que eles eram bastardos, algo que eles não acreditavam. Jesus olha para eles e fala: vocês acham que são filhos de Abraão, mas não são. Vocês estão tentando me matar. Vocês estão tentando me matar. Eu sou aquele que falei com Moisés, eu sou aquele que falei com Abraão. Abraão me ouviu quando eu apareci para ele falando que eu era o grande eu sou. Moisés me ouviu quando eu falei com ele. Vocês não estão me dando ouvido, vocês são diabo, vocês são filhos do diabo, vocês não são filhos de Abraão, coisa nenhuma. Abraão ouviu e creu, e vocês me ouvem e tentam matar. Abraão ouve e crê, e vocês me ouvem e querem me matar. Vocês não acreditam em mim coisa nenhuma. O que Jesus estava falando para eles é que eles precisavam provar de quem eles eram filhos de verdade, porque as obras deles estavam testificando que eles eram filhos do diabo. E aqui mora uma questão muito dura de Jesus, porque quando Jesus olha para aqueles homens que eram cheios de si, eram extremamente vaidosos, autocentrados, eram pessoas que estavam numa religiosidade do auto-engano, vivendo na sua religiosidade daquele jeito, fazendo todas as regrinhas possíveis. Jesus olha para eles e fala: vocês são filhos do diabo. Para pensar nesse negócio. Imagine o que vai acontecer com um pastor, com um pregador, que virá para membros da sua igreja, que darem demonstrações claras de que são filhos do diabo, e ele disser: vocês são filhos do diabo, vocês não são filhos de Deus coisa nenhuma, vocês não nasceram de novo. Qual é a consequência de um pastor que fizer isso? De um pregador que fizer isso?
a mesma de Jesus. O que eles fizeram? Qual foi a consequência que eles queriam fazer com Jesus? Versículo 59. Eles foram lá, pegaram pedras para atirar nele. Que negócio é esse? O cara, eu estou aqui, e depois nós vamos ver no último ponto aqui, que eles viram para Jesus e falam assim, porque Jesus fala que já conhecia Abraão. Aí eles olham para Jesus e falam assim: mas engraçado, você não tem nem 50 anos ainda, e fala que conhece Abraão? Eles não tinham nem a noção de quem era Jesus. E eu vou falar um negócio. Tem muita gente em igreja que não tem noção nenhuma de quem é Jesus. Tem muito evangélico por aí que não tem a noção nenhuma de quem é Jesus, que ainda não teve a noção nenhuma de quem é Jesus. E não te admire que tenha pastores, que tenha líderes, pregadores que não tiveram um encontro com Jesus. São ímpios e apóstatas que estão dentro, em cima de púlpitos, ensinando verdades de si mesmos e falando coisas a respeito de si mesmos, dirigidos pelo seu próprio ego, dirigidos pela sua própria ganância, usando da religião para que por meio da culpa, do medo e da ganância possam atrair prosélitos para eles. Jesus não ficava brincando, e eu percebo um Jesus muito decidido sempre, um Jesus muito decidido sempre. E o Evangelho de João traz um Jesus assim, ele traz essa cara de Jesus, talvez porque ele foi escrito 20 anos depois, o Evangelho de João, um dado histórico, foi escrito 20 anos depois dos outros 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho já estava rodando pelo Império Romano inteiro, pela Palestina inteira. 20 anos depois, vem o Evangelho de João. Talvez João ele pôde ter uma visão clara de quem era Jesus, do que eles viveram, mas uma versão a posteriori de tudo aquilo que aconteceu, e talvez uma perspectiva mais profunda e clara da missão de Jesus. Por isso que Jesus é relatado no Evangelho de João de uma forma muito mais decidida, sem ficar muito preocupado com quem não agrega, porque é no Evangelho de Jesus de João, que Jesus é visto como aquele que começa um monte de gente a sair, ele vira para os discípulos: vocês também não querem não? Porque ele sabia que as ovelhas dele iam ouvir a voz dele e ia segui-lo. Por mais que o discurso seja duro, os discípulos de Cristo creem nele e o amam. Por isso que ele teve a ousadia de falar isso para Pedro, e virar para Pedro e falar: tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas, Senhor? Tu sabes que eu te amo. Mesmo sabendo que 3 dias depois ele iria negá-lo por 3 vezes antes do galo cantar. Mas aquele homem estava negando, mas aparentemente, nós pensando que ele estava caindo na fé, ele estava se levantando ainda mais, crescendo enquanto cristão, porque foi naquela prova que Deus trabalhou no coração dele, porque ele realmente cria e amava Jesus. E por fim, acompanhe na sua Bíblia aí, verso 48 ao 59, o texto nos diz assim: responderam, pois, os judeus e lhes disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Olha o que eles perguntam para Jesus. Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Circule esse versículo aí. Circule aí, pode circular. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tem demônio. Agora você deu prova de que você tem demônio mesmo. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Ora, você está endemoniado. És maior que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, a qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não conheço,
Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhes, pois, os judeus: ainda tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus está falando algumas coisas aqui muito profundas, mas ele vai dizer o que? Que a quarta característica, nós podemos pontuar assim, de um verdadeiro discípulo de Jesus, é que esses verdadeiros discípulos, verdadeiros cristãos, eles viverão eternamente. Viverão eternamente. Quando Jesus arrasta para si a glória de ser o Filho de Deus, que era o promotor da vida, ele não estava falando, e quando ele diz que era o Pai que o glorifica, se você for lá na sua Bíblia, lá no capítulo 17, você vai ver a oração sacerdotal de Jesus. Jesus vai falar disso. Ele diz lá assim, tendo Jesus falado essas coisas, Jesus se levantou os olhos e disse: Pai, é chegada a minha hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. O que Jesus estava falando para os judeus é exatamente o que ele iria fazer lá no capítulo 17, na sua oração sacerdotal, quando ele ora por quem? Na oração sacerdotal? Pelos discípulos dele. Jesus, na oração sacerdotal, se você leu a oração, o João 17 todo, Jesus está orando pelos discípulos dele. Não era por mais ninguém no mundo, era pelos discípulos dele. No final da sua vida, chegando perto da morte, ele lança a mão de um tempo de intimidade com o Pai pelos discípulos. Agora, que discípulos eram aqueles? Lá o texto vai dizer: por todos estes e por todos aqueles que vierem a crer no meu nome. Sabe o que é isso, cara? Olha que coisa maravilhosa. Essa é de fazer a gente, por mais presbiteriano que você seja, até você vai arrepiar. Jesus orou por você. Jesus orou por nós. Imagina isso. Que coisa mais profunda. Jesus separou um tempo com o Pai para orar por mim, porque eu faço parte da comunidade dos discípulos que viriam a crer nele. Porque você faz parte da comunidade dos discípulos que passou a crer na pessoa dele. Ele orou por você. Para quê? Para que você pudesse ser um com ele. Porque ele é um com o Pai. Porque você estaria aqui nesse mundo como preparação para uma glória eterna. Por isso que Jesus vai dizer no capítulo 8, ora, verso 51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Daqui para frente é só ofensa. Jesus recebendo ofensa, eles ofendendo Jesus, e Jesus dando palavras duras a eles. Se ele é meramente um bom exemplo, então ele é um mau exemplo. Ele dizia que ele era Deus, mas ele dizia: se vocês crerem em mim, vocês não morrerão eternamente. Por quê? Porque ele é eterno. É ele que dá a vida eterna a todos aqueles que creem nele. Por isso que você precisa se render a Jesus. E você pode, alguém já disse isso, você pode viver a vida inteira sem Jesus, e até ir muito bem, até melhor do que os cristãos, até melhor do que os discípulos de Jesus. Mas será terrível se você morrer sem Jesus. Será agonizante morrer sem Ele. Será agonizante partir daqui sem ter se rendido a Jesus. Nós estamos nas mãos de um Deus, somos pecadores na mão de um Deus amoroso,
que recebeu os seus discípulos e os amou até o fim na pessoa de Jesus. A ira de Deus será descarregada sobre todos aqueles que não creram na pessoa do Filho de Deus. Eu concluo dizendo e perguntando: quem é seu pai? Eu concluo perguntando: você é verdadeiramente discípulo de Jesus? Ou você é verdadeiramente cristão? Se você foi liberto por Cristo, você ama a Cristo, permanece em Cristo e segue a Cristo, Deus é seu pai. Se não é assim, Deus não é o seu pai, seu pai é outro, Jesus é que está dizendo e não sou eu. De que forma que isso fica aplicado à sua vida? Primeiro, como é que você pode aplicar isso? Se envolver com Jesus tem um custo. Tem um custo. Você pode não concordar com o custo, tem toda a liberdade. Você pode achar que igreja é pressão. Eu saí da igreja porque estava pressionado demais. Beleza, você pode sair à vontade. Vai. Mas saiba que caminhar com Jesus tem esse custo que você está achando que é pressão. Você tem que viver em santidade. Você tem sim que... Isso te custa algumas coisas. Te custa o quê? Te custa tempo. Custa tempo, custa recursos financeiros, custa paciência com outras pessoas, custa renúncia, custa tudo isso. Tudo isso é custo. E a pergunta que fica é: você está disposto a abraçar o custo de ser um cristão verdadeiro? Você está disposto a abraçar esse custo? De ser um cristão verdadeiro? Eu quero abraçar esse custo. Se você está disposto, é um bom passo para realmente você identificar se você é realmente um discípulo de Jesus. Segunda forma de você aplicar isso é se arrependendo dos seus pecados e experimentando uma verdadeira vida de liberdade em Jesus. Arrependa do seu pecado. Olhe para o seu pecado, para aquilo que você até hoje, até agora tem cometido, deixado de fazer, omissão ou ação. Resolva isso, reconcilie-se com o Pai, alinhe-se à vontade do Pai na Escritura. Você precisa se arrepender. Você não precisa de palavra motivacional para se sentir bem, você precisa de arrependimento. É de arrependimento que você precisa. Arrependimento dos pecados. Você não precisa de massagem de ego. Você não precisa de um coach para te ensinar agora a olhar para frente, agora esqueça. Não, você precisa de arrependimento. É o arrependimento que nos liberta e nos faz olhar, enxergar Deus e o amor dele de forma mais profunda. Quando eu fico preso a pecados, eu estou dizendo quem é de fato o meu pai. É o meu pecado, são as minhas vontades, sou eu mesmo que sou meu pai. Eu mando em mim. Terceiro, uma fé genuína é aquela que nós demonstramos quando abrimos mão de tudo por amor a Jesus. Não basta dizer que acreditamos nele, se não estivermos dispostos a colocar os pés para fora do barco e caminhar. Não adiantava ele falar que, Pedro falar para Jesus: eu disse, eu acredito que eu posso colocar o pé no barco aqui e caminhar. Eu acredito nisso. E Jesus fala para ele: então vem. E ele precisou ir. No meio do caminho, ele teve um problema, mas Jesus o levantou e trouxe ele à tona para respirar novamente. E por fim, a nossa decisão por Cristo tem implicações eternas. Portanto, morrer aqui significa reinar eternamente com Cristo na glória dele. Cristo venceu a morte por nós, portanto também a venceremos. Eu quero orar com você. Vamos colocar em pé? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor, por Tua graça, esteja trazendo à nossa vida um desejo profundo de
de buscá-lo, de termos intimidades com o Senhor. Que o Senhor, ó Deus amado, fortaleça o nosso coração, o que tem acontecido semanalmente, de pessoas que estão se dedicando à vida de oração, pessoas que visivelmente estão buscando o Senhor, que isso possa ser multiplicado em nosso meio, porque multiplicando essas ações diante do Senhor, significa que está multiplicando o número de verdadeiros discípulos, o número de verdadeiros cristãos, que são imitadores do Senhor, que são pessoas que assumiram um compromisso de ter uma vida contigo, não apenas serem religiosos. Eu te louvo, ó Deus amado, porque nessa igreja o Senhor tem feito maravilhas e trazido várias pessoas, e as pessoas que aqui já estão, o Senhor tem feito com que corações se movam na tua direção, e isso é só o Senhor por tua graça. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja trazendo à nossa vida um desejo profundo de ainda nos deliciarmos mais dessa tua doce presença. Em nome de Jesus assim eu oro, amém. E agora, irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida.